Saudações, alunos. Espero que todos estejam bem. Na última aula, a gente falou que falaríamos sobre pirâmide etária. Então, vamos lá. O que seria a pirâmide etária? A pirâmide etária é um gráfico em forma de pirâmide que vai mostrar a distribuição da população da seguinte forma: por faixa etária ou por sexo. Essa pirâmide ela tem algumas estruturas, como a base, o corpo e o topo. E também tem algumas informações relacionadas à população e à faixa etária. Para entender melhor, a gente vai estar visualizando e eu vou estar explicando elas aqui, mostrando para vocês pelo notebook. E como que é feita essa pirâmide? O IBGE ele faz o censo de 10 em 10 anos e ele disponibiliza essas informações. O último censo foi o de 2010, no qual a gente viu essa projeção aqui. A projeção que o IBGE faz para 2020, o censo seria feito agora, mas por causa do Covid-19 ele foi suspenso, a projeção seria essa, onde a gente vai ter uma transição, uma fase de transição, se a gente observar, entre a fase adulta e a fase o quê? Entre os idosos. Aumentou consideravelmente aqui. Então, por que o Brasil teve que pensar na reforma da Previdência? Porque a gente estava aumentando a expectativa de vida e aí o Brasil não iria conseguir, o governo brasileiro não iria conseguir manter toda essa população aposentada, idosa, dentro da sociedade. Então a expectativa de vida ela começa a aumentar, tá bom? Como vimos lá no início, a gente falou de 4 tipos principais de pirâmides etárias. Quais seriam elas? A jovem, a adulta, a rejuvenescida e a envelhecida. Então, vamos lá, olhando e analisando a pirâmide etária jovem. O que vocês observam aí? Lá na sua base, a gente vai ter uma base com pouca natalidade ou com muita natalidade. Então, a gente tem muita natalidade. Tem um crescimento em relação à população idosa expressivo ou não? Não temos um crescimento expressivo. Então, o que acontece aqui? É o tipo de população que não tem acesso aos métodos contraceptivos e o planejamento familiar. Acaba que a nossa natalidade é muito alta e a expectativa de vida ela é baixa, não tem. Como eu havia falado para vocês, a pirâmide etária ela é distribuída entre faixa etária e por sexo. Homens ficam do lado esquerdo e mulheres ficam do lado direito. Essa faixa etária ela pode vir aqui no meio também. E ela pode ser chamada de eixo vertical, quando se trata da idade. Essa informação aqui da pirâmide, ela pode ser chamada de eixo vertical. E a parte de baixo, que está relacionada à população absoluta, ela vai ser chamada de eixo horizontal. A gente tem que lembrar também que a pirâmide ela vai ter 3 informações, 3 estruturas dentro dela, que é a base, o corpo e o topo. A base é onde a gente vai encontrar os jovens de 0 a 19, o corpo a gente vai encontrar os adultos de 20 a 59 anos e o topo de 60 em diante, que a gente chama de idosos, ok? E aí a gente vê aqui a informação a seguir, base de 0 a 19 anos, o corpo de 20 a 59 anos
e o topo de 60 em diante, que são os idosos. Ok? Se a gente voltar nessa pirâmide, a gente vai ver que ela tem um título. E esse título ele está lá como Pirâmide Etária Absoluta, Brasil, censo 1980. A gente vai observar que a taxa de natalidade, lá onde a gente falou que tinha a base, é uma base, ela está bem larga. Essa base ela vai estar bem larga. O que acontece? A população aí ela não tinha acesso aos meios contraceptivos e não tinha também o tal do planejamento familiar. E aí a gente vai lá para 1991, a gente vê que já começa um encurtamento entre ali mesmo na base, de 0 a 4 anos. E começa uma fase de transição. Em 2010, a gente vai ter uma explosão demográfica, já tem uma transição demográfica aqui também, e é o que a gente chama de quê? De bônus demográfico, onde a gente tem aquela população economicamente ativa trabalhando, tanto no lado masculino quanto no lado feminino. Ok? Agora a gente vai falar sobre a pirâmide etária adulta. O que vai apresentar? Apresenta uma larga tendência com diminuição, visto que há o quê? Uma propensão a uma redução do quê? Da taxa de natalidade. Olha aqui, ó. Há uma propensão para redução da taxa de natalidade. Onde, o que vai acontecer? O topo, aonde fica o topo? Ó, o topo e o corpo, tá? Dessa pirâmide, eles vão aparecer o quê? Mais o quê? Mais alargados. Olha só a diferença dessa para essa. Olha a diferença. A gente vê uma diferença nesse topo e nesse corpo. Então, eles aparecem o quê? Mais alargados, tá? E aí, esse alargamento vai constar o aumento da expectativa de vida. O corpo representa o quê? A população economicamente ativa. Então, eu tenho um aumento da população economicamente ativa na pirâmide etária adulta. Agora a gente vai ver a pirâmide etária rejuvenescida, onde a gente apresenta um relativo aumento de quê? De jovens em relação ao período anterior, tá? Em função do quê? Da taxa de fecundidade, tá? Esse tipo de pirâmide, ele é apresentado em países o quê? Desenvolvidos, onde eles vão estimular a natalidade. E o topo, se a gente observar o topo, ele vai estar mais o quê? Mais alargado, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a pirâmide etária envelhecida. A pirâmide etária envelhecida, ela vai ter o quê? A base bem reduzida, tá? E vai apresentar uma quantidade de quê? De idosos significativamente maior em comparação às demais pirâmides. Se a gente parar para analisar, olha aqui, ó, só entre a rejuvenescida e a envelhecida, você tem uma diferença gigantesca de idosos. Imagina para adulta e jovem. Então, essa é a diferença da envelhecida.